Hoje é dia 17 de junho de 2025 e este é o episódio 352 do podcast Ubuntu Portugal, o podcast sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho o Urso Popular. Muito bem, um urso popular, que é um urso que vai à Feira Popular. Não, que isso já não existe. Neste momento a Feira Popular parece o Polo Norte. Também já desapareceram os grandes gelos e icebergs e plataformas de gelo onde os ursos polares se alimentavam. E tal como o habitat do urso popular recua, o habitat de quem ia à Feira Popular também recua. Porquê? Por causa da exploração desenfreada do planeta. Neste caso, o aquecimento global trazido pelo consumo de combustíveis fósseis e emissões de carbono para a atmosfera. No caso da Feira Popular, a gentrificação e especulação imobiliária tornou os terrenos da Feira Popular muito apetecíveis para fazer lucro. Tanto o urso polar como o urso popular sofrem ambos as consequências do mesmo sistema social e económico em que todos vivemos neste planeta. Eu pensava que o urso popular era chinês, mas pronto. Não, esse é... Hã? Chinês? Não, isso é o panda, isso é outra coisa. Não, pessoal, o urso... Ok, ele não percebeu, mas pronto, um dia chega lá. O urso popular porque não aguento este calor, não aguento. Eu não fui desenhado para este clima. Eu dou muito mal com este clima. Isso não faz tipo popular, mas pronto. Quero só dizer olá ao Luís Ribeiro, que está ali no chat, a dizer que fez a parede do MAT 2204 para o MAT 2404, mas nem foi ver se o update resultou. Pronto. E também assim? Está a perguntar para o comando para atualizar a versão que nunca se lembra. Eu também nunca me lembro. Eu só me lembro depois de ter atualizado recentemente do Release Upgrade. Exatamente. É esse o comando. Ai, então, lamento, urso. mas ao longo de todo o episódio as pessoas vão ouvir suspirar porque estou a cozer lentamente. E tu suspiras enquanto cozes? Sim. Ok. Pronto, então e que mais tens feito esta semana além de suspirar com calor? Não tenho feito grande coisa. Eu queria ter trabalhado um bocadinho mais no meu leitor de livros eletrónicos, ver se finalmente fazia a instalação do firmware Catita para fazer alterações ao sistema, mas não consegui, não tive tempo. Quis ainda testar grandes novidades no meu telefone com o Ubuntu Touch. E testei, mas ainda não gostei, porque é uma coisa em alfa e, portanto, ficou um bocado pelo caminho. E de resto não fiz muito mais. Portanto, não há nada assim de extremamente, estupidamente interessante para relatar. Uhum. Pronto, eu também não fiz muitas coisas, mas andei a preparar uma apresentação sobre LXD. Usando uma coisa chamada MARP. Já aqui falei disso. Lembras-te? Isso é o mercado da área metropolitana de... Não, isso é o mercado... Como é que é? Marle? Mercado... Abastecedor da região de Lisboa. No caso do MARP é o mercado abastecedor da região do Porto. Portimão? Não faço ideia. Não, o MARP é uma framework em JavaScript que permite... com comandos de linha de comandos no Linux ou com outras formas também mais automatizadas, fazer apresentações, fazer os slides em Markdown. Portanto, eu acho que tu queres dizer os diapositivos. Não, quero mesmo dizer slides. Não, acho que queres dizer diapositivos. Não, eu sei bem o que é que queres dizer. Olha que eu acho que sim, porque eu sei onde é que tu moras. Eu também sei onde é que tu moras, portanto, aliás, eu sei melhor onde é que tu moras do que tu sabes onde é que eu moro. Um telefonema e a coisa resolve-se de maneira violenta, ok? Portanto, vamos dizer diapositivos em vez de slides, porque senão a conversa começa a fazer slide numa direção muito desagradável. Estás a ver? Slides, até tu dizes slide. Diapositivos, vamos guardar esta e portanto, expressão. Eu crio os slides em Markdown, que é engraçado. Ele tem umas limitações quanto aos estilos que podes aplicar. Sim, a começar pela limitação de ser em Markdown. Não, Markdown
como permite usar HTML em linha, as limitações do Markdown são ultrapassadas por isso. Mas ainda assim, esta framework em específico, que usa uma variante de Markdown chamada Common Mark, não consegue fazer exatamente tudo o que eu quero, mas dá para fazer as apresentações. Depois desta, hei de experimentar uma outra qualquer, porque eu sei que existem muitas, a ver se funciona melhor. Mas ainda assim, esta permite fazer coisas engraçadas. O facto de não ter de focar-me em descobrir como é que se faz certas coisas, com uma aplicação gráfica que eu domino menos, para mim é vantajoso, mas isto não é necessariamente vantajoso para toda a gente. Se não tiverem conhecimentos de HTML e JavaScript não é preciso, mas de CSS, acho que isto não é para vocês. Quando tu dizes coisas engraçadas nos diapositivos, estamos a falar de quê? Animações completamente desnecessárias, configuração de cores e podes letras. fazer animações, mas aí tens de saber JavaScript, além de saber Markdown e HTML e CSS. Tu já ouviste falar do Impress, do LibreOffice? Sim. Que é o que eu costumo usar. Que é o que eu costumo usar. Pronto. Mas gosto de poder focar-me apenas no conteúdo e depois escolher tudo o resto e ter uma interface em que eu só tenho de escrever texto com umas anotações relativamente simples, ajuda-me a focar no conteúdo. Sabes que eu já trabalhei no meio empresarial, trabalhei muitos anos como formador em meio empresarial para vários clientes e tinha de fazer muitas apresentações com diapositivos. Alguns eram criados por mim, outros eram impostos pelos clientes, que diziam: tens que fazer esta apresentação baseada neste conteúdo. E tive muitas reuniões em contexto empresarial, e eram aquelas reuniões em que eu era obrigado a ver diapositivos e eu pensava: isto podia ter sido um e-mail. Também és dessas pessoas que nos obriga a ficar sentado numa apresentação quando podias ter enviado o e-mail? Esta apresentação vai ser feita num contexto formativo. Portanto, vais deformar pessoas com os teus slides em Markdown. Exatamente. É isso mesmo. Vou-lhes impingir o LXD ou LXD e vou gostar muito disso. Tu, no fim das formações, também costumas entregar um formulário de avaliação da formação? Não. Para fazer a avaliação e o que é que podia ser melhorado e a opinião das pessoas? Não. Eu não quero saber disso. Pois, nota-se. Mas pronto. E depois conto como é que correu. Ora, se tu não tens novidades, então é a altura de irmos para a nossa secção Ubuntu à vista. Eu estava a ver um vídeo sobre uma iniciativa portuguesa e espanhola, portanto uma iniciativa ibérica, para lançar uma rede de satélites capazes de observar e fotografar a Terra. E quando não é um bom espanto, quando ao olhar para o ambiente desktop de um funcionário da empresa que está a desenvolver o satélite, o que é que eu vejo? O Ubuntu. Qual versão? Provavelmente não consegues identificar. Não, desta vez não. Eu da outra vez consegui identificar que era o Focal Fossa, porque via-se o background. Desta vez não se vê o background. Sim, o fundo. Sim. E não consigo, fazendo zoom à imagem, não consigo ver detalhe o suficiente. Deixamos em aberto um concurso para as pessoas ganharem prémios, a ver quem é que identifica a versão do Ubuntu e nós partilhamos depois a imagem. Mas tu dizes que é uma empresa que fabrica satélites e o Ubuntu estava num contexto de desenho e fabrico desses aparelhos, é isso? Não se percebe muito bem o que é que a pessoa está a fazer, porque não se consegue ver muito bem o ecrã, mas vê-se muito claramente a barra lateral e o estilo do Ubuntu. E esse satélite é um projeto ibérico, dizes tu, portanto... Sim, é um conjunto de 16 satélites, não são todos iguais. Portugueses e espanhóis.
Os satélites portugueses só filmam a metade portuguesa do mapa e os satélites espanhóis só filmam outra metade? Como é que a coisa funciona? Sim, cada um filma metade do planeta. Portanto, nas linhas do Tratado de Tordesilhas, é isso? Exatamente. Ok, não, isso já faz mais sentido, que não se metam no que é nosso. Exatamente. Nós ficamos com a Austrália. Pronto. E com isto está terminada esta secção, porque não encontrei o Ubuntu em mais sítios nenhuns. Eu encontrei o Ubuntu noutros sítios, por exemplo, no meu computador, no meu telefone. Sim, mas isso não conta, não é? Pois. Ora, se vocês forem da zona do Alto Alentejo, e em particular perto do Concelho de Mora, e estiverem interessados em atividades ao redor de hacking, de hackerspaces, de makerspaces, entre em contacto comigo, porque sei de uma iniciativa que está a surgir nessa zona e poderá ser algo que vos interesse. Ainda está muito incipiente, mas podem juntar-se ao grupo de conspiradores e ajudar a moldar a iniciativa. Mas tu podes dizer o que é ou ainda é muito cedo para dizer? É o que eu disse. Neste momento é o que eu disse apenas. Estou a ver. Havia um trava-línguas com Mora. Não sei o que mora em Mora, mas Mora não mora, uma coisa assim, mas não me lembro como é que era. Não conheço. Se vocês estão a correr o Ubuntu 24.10, fiquem a saber que ele entra em fim de vida no dia 10 de julho, portanto um mês depois do dia de Portugal, das comunidades de Camões e do rei que os parta. Isso não foi nada patriótico. Também não. Também acho que não. E infelizmente continua a não haver upgrade possível de 24.10 para o 25.04, pelo que vão ter que reinstalar. Mas isso é uma grandíssima calinada. É uma pena, mas sim, continua nesta situação. Mas porquê? O que é assim tão específico? Porque há bugs que ainda não se descobriu como ultrapassar e que quebram completamente alguns sistemas. Bom, ainda bem que eu só uso LTS. É o que eu tenho a dizer. Ora, vamos à nossa agenda? Vamos então à nossa agenda. Separador da agenda. Pronto. Queres começar com o primeiro item? Todas as semanas, às terças-feiras, das 8h30 às 11h30, no Porto, vocês têm o LCD Porto, que é o Open Lab, que é um laboratório aberto. É a noite semanal aberta do LCD Porto, uma sessão informal em que qualquer pessoa pode entrar, mesmo que esteja mal vestida, como aliás é o caso de quase todos os makerspaces e isso tudo. Conhecer a comunidade e desenvolver projetos pessoais ou colaborativos no Makerspace, ou Laboratório de Criação Digital, como costuma dizer-se corretamente em português. Não se esqueçam que nesse espaço vocês têm uma cortadora de laser, uma impressora 3D, várias impressoras 3D, uma CNC pequena, uma máquina daquelas de cortar fiambre, uma máquina de fazer café Cimbali, de origem italiana, que isto é no Porto e, portanto, vocês querem tomar cimbalino, é a origem da expressão cimbalino, já agora, e toda uma série de máquinas. A parte do fiambre e do café era mentira, mas o resto é tudo verdade. Há uma máquina de café, mas não é mas não é dessa marca. Se quiserem, vocês podem trazer a vossa máquina de café variada ou coisa assim e fazem um projeto com ela para, sei lá, fazer um robô com a máquina de café que seja respondão. Olha, por exemplo, um robô chamado Cimbalino, Cimbaline.0, Cimbaline ou, que diga palavrões, com o sotaque do Porto. Pronto, é fixe, é uma ideia. Fica a ideia. E sirva finos. E sirva finos, pronto. E já agora Cimbalinos também. Não, só finos. Vocês têm lá tudo o que é tralha para ferramentas, trabalhos oficinais, trabalhos manuais, ferramentas manuais e elétricas para madeira e metal, estações de soldadura, componentes e maquinetas para testar, prototipar, engenhocas, cortar acrílico. Epá, é à vontade do freguês. E como sempre a participação é gratuita, pode ser em português ou em inglês, e isto fica em São Mamede de Infesta. E o seu site é lcdporto.org. Pronto.
Também no Porto vai decorrer os encontros de comunidades de tecnologias livres. Haverá no dia 26 de junho, entre as 19h30 e as 21h, na Baixa do Porto, agora não exatamente o nome do sítio. E depois no dia 28 de junho, entre as 9 horas da manhã e as 13 horas da manhã, haverá a ECTL Porto no LCD Porto. Será um workshop intitulado Luz e Cor com Microbit. Será ministrado pelo professor Artur Coelho, e os participantes vão ser desafiados a combinar as placas Microbit, LED e RGB e sensores e programar isto tudo usando uma plataforma chamada MakeCode. E vão ser feitas pequenas experiências estéticas, interativas e luminosas. E pronto, a ideia é tirar partido do enorme potencial pedagógico da placa Microbit e trabalhar o pensamento computacional, a criar noções elementares de programação e de artes interativas. Isto é para crianças, essencialmente, a partir dos 7 anos. E depois é o Bucon Europe 2025, que irá decorrer já no fim desta semana, em Málaga, no Open South Code. Quer para o ECTL Porto, quer para o Bucon Europe 2025, nós vamos deixar links. Depois disso, em outubro, de 3 a 5 de outubro, vai decorrer a Festa de Software Livre, também no Porto. O Porto tem um lobby fortíssimo. E vai ser, mais precisamente, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Um bocadinho mais tarde, já não no Porto, mas em Londres, irá decorrer a Ubuntu Summit. Mas fiquem atentos, porque provavelmente irá haver uma extensão, pelo menos, da Ubuntu Summit para Portugal. Extensão? Como assim uma extensão? Uma extensão. Se vamos esticar um cabo, vão ligar à tomada e cá vamos ter uma ficha tripla. Não, mas falando a sério, uma extensão quer dizer o quê? Quer dizer que vão ter em simultâneo aquilo a acontecer em Portugal? Ou é tipo uma salinha onde se sentam pessoas para verem a transmissão em vídeo? Não. Vai haver interatividade. TV em movimento. Não, calma, isto é o Big Show Sick. Vamos às notícias. Vamos então às notícias. Esperávamos, desejávamos, conseguimos vitória! Isto não são maneiras profissionais de apresentar as notícias, mas ok. Mas pronto, é assim que o Marcelo faz, eu também posso. Este continua a ser o ano do Linux no desktop, muito claramente. A prova, mais uma prova disso, aliás, é que a Dinamarca anunciou esta semana que iria migrar para Linux e LibreOffice. Porquê? O motivo é a soberania digital. É verdade, Diogo Constantino, um anúncio polémico do governo dinamarquês que anuncia que fará uma migração dos seus sistemas baseados em Office 365 Windows 10 para software livre, incluindo os sistemas operativos GNU Linux. Declarações que estão a dar de falar no mundo da diplomacia internacional, uma vez que o governo dinamarquês anunciou que vai transferir metade dos seus funcionários para sistemas baseados em software livre, para que não sejam obrigados a fazer a atualização do Windows para o Windows 11. A experiência piloto arrancará nas próximas semanas e, se for bem sucedida, fará com que o governo dinamarquês passe a utilizar integralmente sistemas operativos livres e software livre nas suas operações. Isto assinala uma posição forte por parte do governo dinamarquês, dirigida, eu diria, ao governo norte-americano, para lhe dizer não mexe no meu computador. E suspeito que as preocupações com segurança das operações, ou privacidade, ou captura dos dados por parte, sei lá, de um país de onde emanem os sistemas operativos da Microsoft, possa ter empurrado a Dinamarca para essa decisão. O que é que te parece? Diogo Constantino, comentador, politólogo, estudioso, estratega militar internacional, qual é a tua opinião?
A minha opinião é que eles anunciaram precisamente esses motivos, não é? Eles estão, querem garantir que tenham autonomia para que o governo deles continue a existir e a funcionar e a oferecer serviços aos seus cidadãos. Vários governos têm essa preocupação, em particular agora, depois de a Microsoft ter cancelado a conta de um juiz do Tribunal Penal Internacional após os Estados Unidos terem sancionado esse tribunal, demonstrando que não há aqui que há algum risco da Microsoft poder simplesmente desligar os governos. E assim sendo, convém ter preparação para isso. Eu acho que nem é só o risco da Microsoft desligar serviços conforme for ordenada pelo Departamento de Estado norte-americano. Eu acho que, por exemplo, há o risco real. Já são várias as ameaças que o governo norte-americano tem feito na direção da Dinamarca, dizendo que gostaria de anexar a Groenlândia, onde vivem já agora muitos ursos populares, porque eles de facto têm mão na Microsoft. Basta que o Departamento de Estado diga à Microsoft: olha, nós queremos saber o que é que o governo dinamarquês anda a fazer com os computadores. E a Microsoft não tem outro remédio que não entregar essa informação, mesmo que não quisessem. Exatamente. E portanto o governo dinamarquês pensou: eu acho que vou mudar de sistema operativo. E obviamente isto tem que ser dito em dinamarquês. Sim, o que é um perigo, porque os próprios dinamarqueses não iriam entender. Ou em norueguês, acho que seria mais seguro. Eu não sei o que é que o exército dinamarquês usa nos seus sistemas internos, mas desconfio que é um risco para qualquer exército neste momento que queira proteger-se deste tipo de investidas, ter os seus sistemas, sei lá, com montes de portas abertas traseiras, por onde o inimigo vai lá buscar a informação que lhe apetece e até desligar sistemas à distância. Sim. Portanto, cuidado pessoal. Yeah. Aliás, isso faz lembrar uma situação que aconteceu recentemente aos próprios Estados Unidos, que tem que ver com o sistema de telefone, como funciona o telefone. O telefone, quando falo, é do telefone fixo, aquilo que se chama Plain Old Telephony Line. Essa rede de telecomunicações há muitas décadas que tem a obrigação de oferecer ao governo dos Estados Unidos em particular uma porta traseira para onde o governo pode efetuar as escutas. Isto levou a que os fabricantes de equipamento para esse tipo de redes de telecomunicações criassem essas tais portas traseiras para facilitar a vida quer aos operadores de telecomunicações, quer ao governo dos Estados Unidos, e para implementar também as obrigações legais a quais eles estavam sujeitos, de acordo com a lei que cria essa obrigação. E o resultado é que, neste momento, a totalidade da rede de telecomunicações de telefonia fixa dos Estados Unidos está sob o controle da China. Uau! Mas isso quer dizer que basta levantar o telefone, mesmo sem marcar número nenhum, e dizer: olha, eu gostava de encomendar uma dose... Não, espera, quanto? Sim? Então, uma dose de chop suey de porco e o que é que vais querer? Espera aí um bocadinho, vou perguntar. E frango com amêndoas e dois crepes daqueles de legumes, está bem? E queres aquelas hóstias esquisitas que é tipo frito? Sim, e um daquelas hóstias daquelas fritas de entrada que parece esferovite. Obrigado. Yeah. É isso mesmo. E em 5 minutos tens em tua casa a entrega de comida chinesa. Exatamente. Fantástico. É exatamente. O mundo moderno em que vivemos. É verdade. Isto demonstra que, mesmo que se pense que se está a criar portas traseiras só para os bons, os maus não são burros. Bom, eu imagino que as comunicações móveis então devem ter buracos como um passador, não é? As comunicações móveis têm buracos, mas não pelo mesmo motivo. As comunicações móveis e as comunicações em geral por telefone são muito baseadas num protocolo que é o sistema de sinalização SET,
que foi pensado numa época completamente diferente, em que os requisitos de segurança eram muito, muito diferentes, as ameaças eram diferentes e basicamente não tem medidas de segurança minimamente capazes nos dias de hoje. E há um vídeo muito interessante de um dos teus youtubers preferidos, em colaboração com um dos teus youtubers menos preferidos. Mas eu tenho youtubers preferidos. Tens o Derek. O Derek? Eu não sei quem é o Derek. Derek da Veritasium. O gajo do Veritasium, sim. Sim. Que fez em conjunto com o Linus Sebastian do LTT um vídeo em que o Derek simplesmente toma conta das chamadas do Linus. Uau! E que prato é que ele encomendou? Não me lembro. Mas pronto. Pata Pequim. Mas acontece que nos telemóveis, os telemóveis têm tipicamente mais do que um CPU, na verdade. Nós normalmente falamos só de um, mas há vários para funções específicas dentro do smartphone, e um deles funciona com um sistema operativo inteiramente diferente ao qual nós, utilizadores, não temos acesso, mas que gera o rádio do telemóvel. E acontece que em muitos dos telemóveis este sistema operativo tem acesso direto à memória que é utilizado pelo USB-C, onde corre o sistema operativo que nós, utilizadores, utilizamos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, em teoria, esse sistema pode modificar tudo o que está na memória de forma arbitrária, e o sistema operativo que nós utilizamos, que corre no CPU principal, entre aspas, do telemóvel, nem se apercebe do que é que está a acontecer. E pode não aceder tem forma ao de detectar conteúdo do que lá é processado, imagino. O conteúdo, alterar o conteúdo à vontade, manipular todo o sistema. Como este CPU que controla a rádio utiliza o tal sistema de sinalização 7, que é altamente vulnerável, é possível enviar na rede mensagens desse sistema de sinalização 7 que exploram vulnerabilidades nestes sistemas que controlam o rádio. E, ou seja, é possível colocar uma estação base perto do telemóvel de alguém. O telemóvel dessa pessoa, por ter essa estação base perto, vai passar a usar essa estação base porque o sinal que vem de lá é mais forte do que a estação base do sistema do operador de telecomunicações. E essa estação base pirata vai enviar sinais que exploram vulnerabilidades no sistema operativo desse CPU que controla o rádio, e consegue-se assim remotamente controlar inteiramente um telemóvel sem ninguém conseguir perceber nada do que está a acontecer. Isso não é um daqueles sistemas que vulgarmente se chama uma estação Stingray, Raya? É exatamente. Mas os Stingray e os MC Catchers tipicamente não fazem bem isso. Mas fazem interseção, sim. Fazem só interseção, mas em teoria dá para fazer também isto. E já houve casos em que isso aconteceu. Ou seja, neste momento nada é seguro, é o que tu me queres dizer. E isso sim, acontece... telecomunicações móveis, para telefonemas e tudo isso, não é seguro. Quer dizer que, mas isso acontece em todos os sistemas operativos móveis de telefones espertos? Não depende do sistema operativo móvel. Não, mas é uma possibilidade que o sistema operativo que está no telefone, seja da Apple ou Android ou Ubuntu Touch. Não tem nada a ver com isso. Completamente independente disso, porque esse sistema operativo não corre no CPU onde a exploração desta vulnerabilidade está a ocorrer. A minha pergunta era, tem acesso ao outro sistema operativo? Também porque tem acesso à memória dele. Era isso que eu queria saber. Sim. Pode haver dispositivos em que isto não acontece, ok? Mas na maior parte deles acontece. Bom, então quer dizer que este Pixel com o Ubuntu Touch se calhar também corre esse risco, não é? Sim. Sim. Provavelmente só os telemóveis
em que existe isolamento físico entre o rádio e o chip do rádio e o chip do restante chip, portanto o restante sistema numa placa, é que isso é possível de prevenir. Ainda assim não tenho certeza. Uau, ok. Pronto, fiquei muito mais otimista em relação ao mundo em que vivemos. Pronto. E pronto, vamos a notícias boas. Sim, vamos a notícias boas. Vamos continuar com mais boas notícias. Continuamos a estar no ano do Linux no desktop. A Dinamarca vai migrar para Linux e software livre. E a Apple anunciou que irá disponibilizar Linux em desktop. Aconteceu no mais recente evento de programadores, de developers, como eles se chamam em estrangeiro, da Apple. E embora eles não vão utilizar o Linux como o sistema operativo do desktop, eles vão fazer uma coisa parecida com o que a Microsoft fez com o WSL. Mas isto prova muito claramente a superioridade do Linux, que é claramente o conjunto de ferramentas dos programadores e dos profissionais da IT, por excelência. Este novo sistema, que semelhante ao WSL, chama-se Containerization. Foi escrito na linguagem de programação criada pela Apple, que também é software livre, chama-se Swift. O nome Containerization é altamente imaginativo, como é muito claro, porque não tem nada a ver com o facto de eles utilizarem containers, já agora em formato OCI, assim como o Docker e como o Portainer também usam esse formato. Estes containers vão todos correr, cada um dentro de uma VM que eles chamam de VM ligeira, um bocadinho diferente do que a Canonical chama uma VM ligeira, mas eu acho que o nome que a Canonical dá a VMs ligeiras é um bocadinho abusivo, porque na verdade são containers. Mas estas VM ligeiras cometem todos os pecados mortais para os extremistas do Linux. Elas não têm coroutils sequer, nem sequer em Rust, nem em C, não têm coroutils. Portanto, se a Canonical vai ser queimada numa pira por ter coroutils em Rust, a Apple também vai sofrer. Não há bibliotecas dinâmicas, portanto, aquilo que as pessoas odeiam nos snaps, de aumentar a quantidade de bibliotecas que estão no sistema e não se poder utilizar as bibliotecas dinâmicas, também irá acontecer extremamente aqui. Não tem sequer a GNU libc. Não tem uma libc sequer, que é outra coisa muito interessante. Mas os haters do Systemd vão passar-se completamente. Porquê? Não tem Systemd, mas também não tem um sistema de init que vocês gostem. Ele cria um sistema de init criado pela própria Apple, chamada VMinitd. Portanto, toda aquela crise que vocês falam de not invented here, de teorias de conspiração sobre o controle dos sistemas com um sistema initd, pronto, aqui está também apresentado. Acho que a Apple tentou intencionalmente provocar todos os extremistas de Linux, adotando tecnologias de cloud, não tendo coroutils, não usando a GNU libc, não usando bibliotecas dinâmicas e utilizando um sistema de arranque feito à medida. Então, mas qual é o objetivo deles, afinal? O objetivo deles, isto é assim, o macOS é muito utilizado por developers. Contudo, quer a Apple, quer a Microsoft estavam a sentir muito o poder do Linux, da popularidade do Linux entre developers. A Microsoft a sentir também o poder de algo suficiente parecido com Linux, que é o macOS, para atrair os developers que desenvolviam em Windows ou desenvolviam para Linux em Windows. E por isso que criou o WSL. E isso tornou-se atrativo o suficiente para a Microsoft roubar clientes à Apple.
A Apple teve de reagir, que foi criar uma coisa parecida. Portanto, basicamente o que acontece aqui é que, na verdade, o Linux é a plataforma preferida dos developers, e todas as ferramentas populares estão de facto disponíveis em Linux, e estas duas empresas não podem passar sem ter Linux nos seus sistemas. É isso que está a acontecer. Mas há um mistério que me apoquenta. Porquê é que há desenvolvedores que usam sistemas da Apple para fazer esse trabalho? Porque estão convencidos, com razão ou não, que apesar de tudo isto, o sistema da Apple é melhor para eles. Continuo sem entender as razões. Bom, há alguns vão te explicar as suas razões, porque... Eles dizem que é Linux sem os problemas do Linux. Mas um developer que não sabe resolver problemas em Linux é um developer? É. Agora, a questão é, esses problemas, quanto verdadeiros é que eles são? Pois, não sei de que problemas é que eles falam especificamente. Alguém nos há de dizer, alguém que está à escuta vai dizer assim, eu sou desse e eu uso porque isto e aquilo. Pronto. Porque eu não faço tem a ver ideia. com a não compreensão de algumas coisas. Em alguns casos há de facto algumas dificuldades de compatibilidade com ferramentas, mas aí neste caso as ferramentas é que não são compatíveis, não é o sistema operativo. Mas isso é a mesma coisa com uma pessoa que trabalha em design queixar-se que não usa Linux porque não corre Photoshop. Pronto, é exatamente isso. E são pequenas coisas dessas e experiências que tiveram más com algumas distribuições, algumas às vezes até com boot, porque nem tudo é perfeito e nem sempre corre tudo bem. E pronto, e também não estão para se chatearem. Pronto. Declarações polémicas de Diogo Constantino que vão incendiar as redes sociais, juntar à crise que se vive no Médio Oriente. Diogo Constantino também a enviar mísseis na direção dos desenvolvedores que usam produtos da Apple para desenvolverem código. A ONU já reuniu de emergência uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança para decidir o que fazer com Diogo Constantino. Mais um detalhe. Este containerization é software livre. É software livre com uma licença que não é das piores, mas também não é das melhores, na minha opinião, que é a Apache 2.0. Dá-me a ideia que a Apple fez uma espécie de pseudo-Linux muito aguado, que é para ter os mínimos essenciais, fazer pronto, está aqui uma coisa para vocês trabalharem. É para evitar que o pessoal fuja. Sim. Portanto, ok. Sim. Olha, o LXD, do qual vou fazer uma apresentação, é uma alternativa interessante. Eles não podem instalar o LXD nativamente no macOS, mas podem corrê-lo dentro de uma VM. Podem utilizar uma coisa chamada Multipass, que é uma aplicação criada pela Canonical para gerir máquinas virtuais e que funciona nos 3 grandes sistemas operativos de forma exatamente igual, pelo qual, se tiverem um colega que gosta mais de Windows e se tiverem um colega que trabalha mais com Linux, se tiverem de lhes dar instruções sobre o que fazer, são iguais nos 3 sistemas operativos. E depois disso podem, dentro dessa máquina virtual, instalar o LXD. É uma coisa extremamente fácil de se fazer. Também podem, em vez de instalar em Windows e em macOS usando o Multipass, também podem instalar só o cliente de LXD e aceder a um servidor remoto de LXD, que pode ser um portátil velho, uma caixa de sapatos qualquer que vocês aí têm em casa, e instalam lá um LXD, até um Raspberry Pi consegue correr isso. E pelo menos para as coisas básicas, claro. E conseguem aceder de forma remota a partir do vosso Windows ou do vosso macOS. Ou nas palavras eternas da Mila Jovovich, Multipass. Exatamente. Ora, no Ubuntuverso há novidades, em particular no Launchpad. Sabes o que é o Launchpad? Então não sei, o Launchpad é uma plataforma que nos permite lançar mísseis. Como? Não. também. Launchpad, mísseis, faz sentido. Que nos permite
rever e escrever e modificar código. É tipo não? É tipo Git, mais ou menos. é tipo um Git, mas da Canonical. Não é bem isso, mas já lá vou. Se calhar uma coisa que tu nunca ouviste falar é o Bazaar. Já ouvi falar, já estive num, em Istambul. Pronto, mas não é esse. Este é o GNU Bazaar. E não tem nada a ver com ir embora. Que piadinha tão gira. Pronto. O Bazaar é um sistema de controle de versões para código-fonte. Só para esclarecer, Bazaar com 2 As, B-A-Z-A-A-R. Ele foi criado no âmbito do projeto GNU e em 2005, umas semaninhas antes de ser lançado o Git, provavelmente já ouviram falar, e a Canonical em 2005 resolveu adotar o Bazaar como uma base para um serviço de alojamento de código-fonte de aplicações no Launchpad. O Launchpad é um portal da Canonical que criou para gerir projetos de software. Basicamente é um equivalente ao GitHub, mas 3 anos mais antigo. Durante esses 3 anos e mais alguns, a comunidade andou a resmungar com a Canonical por o Launchpad não ser software livre, mas mesmo depois da Canonical licenciar o Launchpad como software livre, foi tudo usar o GitHub, que não é nem nunca foi software livre. Pronto, que eu tenho a queixar-me da vossa hipocrisia. Espera aí, deixa-me pôr os óculos na ponta do nariz. Eu ainda me lembro que eu cheguei a registar e a reportar bugs do Fairphone 2 com o Ubuntu Touch no Launchpad. Mas isto tudo, a notícia em si é que há 2 semanas mais ou menos, a Canonical anunciou que iria descontinuar o alojamento de código-fonte com Bazaar, ou melhor, com o Breezy, que é um fork de Bazaar que é mantido pela Canonical desde que em 2016 o Bazaar foi descontinuado pelo projeto GNU. O front-end para Bazaar no Launchpad já foi encerrado e no próximo dia 1 de setembro de 2025 a Canonical já não quer ter lá código alojado usando Bazaar. Portanto, vão bazar de lá e vão mudar para Git. Qual Git? No Launchpad ainda. Então, tanta conversa e pronto. Então, basicamente vão mudar apenas o formato em que o código é armazenado. Mas isto requer alguns procedimentos por parte dos developers e mantenedores do código-fonte, e a Canonical criou algumas instruções para vocês saberem o que fazer nos próximos dias, nas próximas semanas, e migrarem o vosso código de Bazaar para Git. E pronto, ficam avisados. Em mais notícias positivas, no Ubuntu, os developers do Ubuntu estão a debater métodos para a atualização de firmware. Isto porque, não sei se vocês já repararam, mas cada vez que há um update ao Ubuntu em que está lá um pacote chamado Linux Firmware, os updates são gigantescos. Estou a falar de várias centenas de megabytes, entre 500 e 800, coisas assim. Confirmo. Pronto, e acho isto muito estranho. Pronto, e é uma conspiração. A verdade está por aí. Isto causa problemas não só a nós como utilizadores da internet, por consumirmos mais tráfego, mas também à própria Canonical como utilizador da internet, que também paga bastante pelo seu tráfego, e aos mirrors do Ubuntu que também assim consomem bastante tráfego. Mas um developer do Ubuntu chamado isto na minha cabeça era fácil de dizer, Jörg Affliger, fez uma proposta numa mailing list do Ubuntu em que propõe separar eu acho que tu querias dizer Jörg Affliger. Pronto, uma coisa assim. Isto foi com sotaque dinamarquês, atenção. Pronto, cameloso. E ele fez uma proposta que é, ok, em vez de metermos tudo, ou na verdade quase tudo, mas porque há muito firmware está dentro desse pacote, mas não está tudo.
Há outros pacotes só de firmware também. Mas este tem mesmo muito firmware. Quer dizer, microcódigo para drivers, para os próprios dispositivos, para ser enviado para os próprios dispositivos, para poder suportar o Ubuntu e sem que vocês tenham que fazer alguma coisa para que esses dispositivos funcionem bem com o Ubuntu. A proposta foi separar, que o Jorg foi separar o pacote Linux Firmware em múltiplos pacotes. De acordo com ele falou do fabricante, mas depois surgiram mais propostas. Houve quem falasse também em separar por arquitetura, ARM, Intel, por aí adiante. Houve quem falasse em separar por que tipo de dispositivo, se é para um rato, se é para um teclado, se é para um SSD, se é para o que for. Mas há potenciais consequências de fazer esta mudança. Uma é que, por exemplo, nos ISOs da instalação do Ubuntu, isto não se poderia sentir, portanto, iria-se sentir apenas quando fizesse atualizações. Porquê? Porque o que garante que o Ubuntu funciona out of the box é precisamente estar lá tudo o que vai ser preciso e o que não é preciso, porque à partida o instalador não sabe o que é que tu vais precisar para o teu computador e eu para o meu computador, que são coisas diferentes, né? Por acaso temos computadores iguais, mas pronto, pelo menos alguns. Ou seja, no instalador iria ter que lá estar tudo e o que poderia ser feito era, depois de instalado os pacotes que não seriam necessários, o próprio Ubuntu iria sugerir ao utilizador removê-los. A outra alternativa é o instalador ser capaz de detectar quais é que seriam precisos e instalar apenas esses. Pronto, há aqui uma conversa, um debate muito aceso ainda na mailing list do Ubuntu, de desenvolvimento do Ubuntu, e isto será algo que nós vamos continuar a acompanhar os desenvolvimentos. Em mais boas notícias, o Ubuntu vai passar a cumprir regulamentos europeus sobre consumo energético. Como assim vai passar a cumprir? Não cumpria? Pronto, até agora, anteriormente não existiam e agora passaram a existir e a fazer efeito, e o GNOME e o Ubuntu estão a desenvolver funcionalidades no Ubuntu e no GNOME para que passe a ser cumprida esta nova legislação. O que vai ser feito vão ser adicionados avisos nas configurações do GNOME e do Ubuntu que já irão ajudar a guiar os utilizadores para fazerem as escolhas de configurações que querem realizar ou querem manter para manter um consumo de energia reduzido. A Canonical está também a trabalhar com os fabricantes que vendem computadores com Ubuntu pré-instalado e que contratam a Canonical para que os requisitos de consumo de energia sejam cumpridos. O que é que achas disto? Eu acho muito bem. Agora vamos lá ver se os outros fabricantes adotam todas as mesmas normas e não aldrabam o seu cumprimento. Pois. Que não é suficiente. Fazer uma à Volkswagen, não é? Pois, exatamente. Ou seja, não é, primeiro, para que esse tipo de legislação funcione e tenha algum efeito, é preciso que toda a gente cumpra. Não pode ser só 2 ou 3 a cumprir e os outros todos a furtarem-se à coisa. E terceiro, tem que haver algum tipo de... Infelizmente, como em todas as leis, tem que haver algum tipo de fiscalização ou de acompanhamento ou regulação do mercado para dizer, olha, há esta diretiva, como é que é? Estamos a cumprir, sim ou não? Vocês não estão a cumprir. É? E depois, qual é o teu problema? Então, tem que cumprir. Não queremos. Então, pronto, fica assim. Portanto, obrigado. Estás a propor, então, é fazer como na primária, aqueles papelinhos em que nós fazemos uma pergunta e depois temos lá, colocamos lá as opções possíveis. Eu não quero é que haja uma coisa tipo o Banco de Portugal, ok? Dizendo, temos que cumprir estas normas e garantir o bem-estar financeiro das instituições bancárias. Então, vocês estão a cumprir? Estamos, sim senhor, prometemos. Então pronto, então está bem. E vem tudo por aí abaixo. Não é fixe. E pronto, são as declarações possíveis. Vamos à notícia seguinte? Vamos à notícia seguinte.
A notícia é a seguinte, o Ubuntu 25.10, que apesar de ainda estar em desenvolvimento, já está a ganhar ferrugem. Isto já sabemos que ele vai utilizar Rust nas coroutils, já sabemos que ele vai usar Rust no sudo, mas foi agora introduzida mais uma biblioteca em Rust. Chama-se Hardware API. E não vai substituir nada que já exista, mas isto vai ser utilizado pela equipa de certificação de hardware da Canonical para recolher informação sobre o hardware, para validar qual é o estado de certificação do hardware. Portanto, esta biblioteca irá ser usada pelo menos pelo cliente do Ubuntu Pro, que é uma aplicaçãozinha que vocês utilizam para subscrever o Ubuntu Pro e ativar as suas funcionalidades. Ele irá também fazer isto. E pronto, e se o Ubuntu está um bocadinho mais ferrugento. Sim, mas é estupidamente fácil instalarem e configurarem a tralha do Ubuntu Pro. São 5 minutos da vossa vida. Vá, façam lá isso. Menos. 3,5, vá, se estiverem a beber café ao mesmo tempo. Portanto, façam lá isso. Vá, não sejam caretas. Pronto, é isso. Eu quero só responder aqui a uma pergunta do Luís Ribeiro aqui no chat. Ele está a dizer se a vantagem do Ubuntu Pro não é só a extensão de garantia e suporte. Não há uma garantia. Há suporte. Mas não, o Ubuntu Pro oferece acesso a várias coisas. Para já oferece acesso a updates a tudo o que não faz parte do repositório main. Ok? Tudo o que não faz parte do repositório main não era mantido pela Canonical, era mantido apenas pela comunidade e ocasionalmente algumas coisas pela Canonical. Depois, com o tempo, a Canonical foi escolhendo subsets do Universe para ela manter, mas para ela conseguir manter as dezenas de milhares de pacotes que estão no Universe, a Canonical tinha que conseguir pagar às pessoas que fazem isso. E o que foi decidido é que, ok, a Canonical vai suportar tudo, a comunidade pode continuar a contribuir para esse suporte, mas a Canonical irá suportar, mas em troco, quem utiliza o Ubuntu de forma comercial tem que nos pagar. E o que o Ubuntu faz é permitir às pessoas que utilizam o Ubuntu de forma comercial ter um contrato, e esse contrato é estabelecido através do Ubuntu Pro, do próprio cliente Ubuntu Pro, e do site da Canonical. Quem não usa comercialmente pode continuar a utilizar também o Ubuntu Pro e ter acesso a estes updates através do Ubuntu Pro. E quem utiliza comercialmente tem ainda mais vantagens. Porquê? Porque há repositórios e coisas que estão apenas disponíveis através do Ubuntu Pro. E o Luís está a perguntar se o Ubuntu, se o LTS consegue controlar isto. Não consegue. Porque seja em que release for, apenas o que está anteriormente, apenas o que estava no main era mantido pela Canonical durante esses 5 anos inicialmente. Okay? Agora, o Extended Security Maintenance e todo o suporte para Universe só existem dentro do Ubuntu Pro. Ou seja, atualizações de segurança para tudo o que está no Universe só existe dentro do Ubuntu Pro, seja em que versão do Ubuntu for. Além de suporte para configurações do Ubuntu e para software adicional que garante suporte para certificações de segurança e outras coisas que existem em algumas áreas específicas reguladas, também só existem via Ubuntu Pro. Lista agora pronto. E com o Ubuntu Pro vocês têm acesso a mais 5 anos de suporte nas versões LTS, ou seja, 10 anos de versão, e se tiverem uma versão do Ubuntu Pro paga, são 12 anos. O Luís está a perguntar se a LTS não congela alguns updates para releases mais estáveis. Isso é diferente. É uma política do Ubuntu que as versões de qualquer pacote só mudam se não for possível fazer a sua manutenção de segurança sem mudar a versão. Ou seja, vocês têm um software qualquer e para aplicar correções de segurança, a Canonical faz patches, ou seja, não altera a versão que vocês têm
no seu código-fonte, mas a versão em si, o número da versão é o mesmo. Pronto, tem lá um código a seguir a referir que é um patch. Mas a versão da aplicação é a mesma. E porquê? Para garantir a compatibilidade com tudo o que está no resto do Ubuntu e com tudo o que é feito a pensar para correr em Ubuntu. Há algumas exceções, o Firefox é uma dessas exceções. O Firefox, não há correções de segurança para o Firefox sem mudar a versão do Firefox. Um outro exemplo frequente é o MySQL. O MySQL, depois a equipa de segurança da Canonical analisou o MySQL e disse, ok, é mais fácil adotar versões novas de MySQL do que fazer patches para MySQL. Portanto, cada vez que sai uma correção de segurança para o MySQL, sai uma nova versão de MySQL e a Canonical adota essa nova versão numa versão já lançada do Ubuntu. E esta é a explicação. Se tiveres mais perguntas, manda pelo Telegram que eu respondo. Entretanto, Urso Popular, tu estavas a falar de coisas negativas. Gostava muito, mas já não temos tempo. Estou aqui a suar em bica e tenho de ir embora. Ok, pronto. E com isto, resta dizer que o Urso Popular não gosta de vocês já sabem, ele odeia-vos. E resta dizer que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Carrondo, pelo Miguel, e é editado pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. E até para a semana! Este era um barulho de urso polar. Parecia mais um zombie.